Pois é, mais uma vez, o Brasil me obriga a sair da minha posição confortável e pacata de membro da alta classe média baixa para virar um ardente defensor do decolonialismo. Eu não queria esse papel para mim, não. Vamos lá, cara, vamos falar desse vídeo antes que ele fique velho demais para ser feito, porque eu acho que essas coisas precisam ser faladas e a gente precisa botar um pontinho no YouTube, né? Como o equivalente a uma thread no Twitter. Mas se vocês estão lembrados, não faz muito tempo, acredito que mês passado, o New York Times lançou uma lista de 100 melhores livros do século XXI. Que é uma parada um pouco precipitada, porque falta um pouquinho ainda para acabar o século XXI. Mas é sempre assim, né, cara? Cada sei lá... Eu lembro da galera fazendo essa lista, sei lá, em 2008. Sacou? Eu falei, galera, o século XXI acabou de começar, cara. Calma. Se acalme um pouco, tá? Enfim. E aí eles fizeram essa lista de 100 melhores livros, chamaram uma caralhada de especialistas para eleger os livros e etc. Entre eles o Stephen King, que votou no próprio livro dele. O cara realmente... Se não ele, quem mais, né? E aí, pô, impossibilitados de segurar a própria vagina, ainda por cima lançaram uma lista de 100 livros que estão quase todos escritos em inglês. Quase todos escritos em inglês. Tem livro ali que nem é do século XXI, tipo a trilogia de Copenhague, da Tove Ditlevsen, que é dinamarquesa. Até o Lucas fez uma resenha dele aqui no canal. Mas só porque ele foi traduzido no século XXI para o inglês, ele entrou. Sacou? Fora isso, uma coisa escrita em espanhol aqui, uma em alemão. Tá lá o Jon Fosse, por exemplo, escrevendo em norueguês. Nada escrito em português, obviamente. Vocês sabem que tipo, a gente, enquanto centro cultural, a gente praticamente inexiste para aqueles caras. Lançaram essa lista. Número 1 da lista, para quem não sabe, ficou com A Amiga Genial da Helena Ferrante. Que é um ótimo livro. Ótimo livro. Excelente livro. Tá? Mas enfim, né? Então assim, a notícia seria: New York Times lança uma lista míope pra caramba de livros só publicados em inglês. E beleza, essa era uma notícia que era pra ter saído lá nos Estados Unidos. Por alguma razão a gente está publicando essa notícia aqui no Brasil. Porque antes da galera começar a acusar a miopia do New York Times, e agora se você procurar por essa lista de livros, você vai achar uma cacetada de matérias que está comentando justamente essa particularidade esquisitaça dessa lista. Mas até que isso acontecesse, o que a gente viu foi um monte de gente repercutindo isso aqui como se New York Times fosse parâmetro para alguma coisa, a começar por literatura. Quer dizer, que a gente seja meio vira-lata, meio capacho dos Estados Unidos, é até meio compreensível, porque assim, os caras mandam uma porrada de filme pra cá, uma porrada de música pra cá. Você vai ouvir uma música, é música americana. Você vai ver um filme, é filme americano. Você vai ver uma série, é série americana. Você vai botar uma roupa de marca, provavelmente é uma marca americana, né? Você vai ler um livro, o livro foi traduzido do inglês, e se ele não foi publicado originalmente nos Estados Unidos, ele chegou até você por meio de uma agência literária que vendeu para alguma editora daqui do Brasil, e essa agência literária é americana. Então as coisas acontecem dessa forma. Que você se sinta assim, meio desprestigiado e meio supervalorizando os Estados Unidos, enquanto consumidor médio, leigo, cara, ok, sabe? Eu acho que pouca gente tem esse tipo de consciência, porque a coisa está tão entranhada no que a gente faz aqui no dia a dia que meio que, né, passa batido. Agora, que a dita classe média ilustrada, que a galera que pensa a cultura, e principalmente a galera que fica aí falando que a gente tem que ter uma perspectiva cultural nossa, decolonial, ameríndia, os caralho a quatro, e na hora que sai uma lista do New York Times, os caras fazem isso, sacou? Aí a parada já fica um pouco vomitiva. Porque, cara, vamos lá. Por quê? Para começo de conversa, por quê? Por que a lista do New York Times é importante pra gente? Por que o New York Times é importante pra gente? A parada diz New York Times, assim, né? Tá lá, tem New York no título, assim. Por que você vai ler essa parada, velho? Já começa daí. Não que você não deva ler, sabe? Mas por que você deveria dar mais peso pra isso do que para as coisas que você consome aqui, as coisas que são feitas aqui?
tudo bem. Que a gente ande no momento com poucas aberturas para vozes dissonantes na literatura contemporânea brasileira, no que tange a temática, e a coisa acaba parecendo um pouco pasteurizada às vezes, ou que a coisa seja um pouco direta, ou que a literatura brasileira esteja sofrendo sobre um grave caso aí de storytelling compulsivo nas narrativas. Isso é outra coisa. Mas que a gente não tem nada que preste aqui, cara, não. Né? Tem muita coisa que presta. Vocês sabem disso, a gente fala disso aqui o tempo inteiro. Uma porrada de coisa boa pra você ver. Rodrigo Casarim, meu amigo lá do Página 5, ele fez uma analogia aqui que é muito fácil de entender, né? Se a Gazeta de Pequim faz uma lista de 100 maiores livros do século XXI e só tem livro escrito em mandarim, todo mundo estranha. A parada escrita em inglês, não, né? O New York Times, obviamente, recebeu muita crítica por essa lista, principalmente por conta dessa coisa do Stephen King votar nele mesmo, entre outras palhaçadas. Cara, o Jonathan Franzen tá nessa lista, sabe? Cara, quem cacete é Jonathan Franzen? Esse cara é uma fabricação midiática, o cara é um engodo, o cara tá enganando todo mundo há séculos aí, sei lá quanto tempo. Porra, você lembra quando o Liberdade saiu aqui no Brasil? Falou assim, o melhor romance em 100... Cadê esse livro hoje, cara? Sabe? Cadê esse livro? Cadê esse cara hoje? Sabe? As coisas, assim, ultra irrelevantes, que são colocadas ali como, nossa, né, o bam, etc. E daí, depois dessa crítica toda que o New York Times recebeu, eles fizeram uma lista baseada nos leitores do Valkyries. E aí piorou, porque não só as coisas eram só coisas americanas, como ainda por cima, cara, eram os best-sellers, assim, tipo, patéticos, os negócios, tipo, umas séries, assim, Sally Rooney, Uma Vida Pequena, sabe? Umas coisas assim, tipo, Young Adult, Torture Porn, essas porcarias, assim. Concomitantemente a isso, acontece outro caso que faz com que as pessoas vão lá e se mobilizem, se emocionem de novo, que é o caso da gringa do Machado, né? Vocês não sabem, a Courtney Henning Novak, que é uma booktalker, né, americana, então ela faz vídeos ali no TikTok, e ela estava com um projeto de ler um livro de cada país, ou o livro de um país, cada letra do alfabeto, uma coisa assim. Chegou no B, que era o Brasil, ela foi ler Machado de Assis, se encantou, fez um vídeo todo emocionado, falando, meu Deus, como Machado de Assis é foda, não sei o quê. E aí as pessoas falaram assim, nossa, estão lendo Machado de Assis fora do Brasil, e a gente visto, que coisa emocionante, que legal, não sei o quê. E as pessoas ficaram assim, nossa, né, extasiadas com isso, e daí ela recebeu e foi ovacionada e caiu nos braços do povo, daí depois ela leu um outro livro, acho que primeiro ela leu o Brás Cubas, depois ela leu Dom Casmurro, aí depois ela leu Clarice Lispector, da galera, nossa senhora, Clarice Lispector, pô, cara, essa gringa tá descobrindo literatura brasileira, fala assim, não, agora você tem que ler Ariano Suassuna, e você tem que ler Guimarães Rosa, porque puta merda, você vai amar, e não sei o que, e as pessoas ficaram, cara, emocionadas, porque tem tipo uma americana que não é bem uma celebridade, é uma pessoa que lê livros e fala na internet, é só isso. É tipo eu, só que nos Estados Unidos, sabe? Tipo, ninguém. E aí, ela leu essa parada, ficou emocionada pra cacete, foi ovacionada nos braços do povo brasileiro e agora vai vir aqui pro Brasil, pro Festival Literário do Museu Judaico em São Paulo. Não sei quem que fez a curadoria desse festival, mas quero muito que essa pessoa tá fumando, cara. Porque essa parada é da boa. O cara fala assim, meu irmão, vamos trazer a gringa do Machado. Isso é curadoria consciente, cara. Isso sim é uma curadoria feita com perspicácia, sacou? E eu acho essas paradas maravilhosas porque elas escancaram, mais uma vez, um ponto que a gente vive batendo aqui no canal, que é justamente esse viés neoliberal, colonialista que a gente sofre aqui no Brasil. Quer dizer, por que esses caras vão chamar essa mulher pra vir aqui pro Brasil? Simplesmente porque ela atrai público. A gente não sabe se ela é uma boa leitora do Machado. Não sabe se ela é uma pessoa que tem algum tipo de... Não, cara, ela só é uma pessoa que faz sucesso. E faz sucesso porque ela elogia, porque ela é condescendente com a nossa literatura. Ela fala, ai meu Deus, eu amo, não sei o quê. Eu fiz um vídeo zoando, né? Fiz um Reels, botei no Instagram. Aí fiz uma conta no TikTok pra botar esse vídeo também, a parada viralizou. E é muito engraçado ver essa resposta, porque assim,
uma parcela muito pequena dos comentários ali no TikTok, quer dizer, um pessoal me conhece, outras pessoas sacou que é uma crítica, que é uma sátira. Uma galera, assim, mais do que numerosa, tá me indicando em inglês livros brasileiros, achando que eu sou gringo de verdade, o que eu atribuo um trunfo do meu inglês escorreito. Então acho que eu estou muito bem falando inglês, se eu estou enganando essas pessoas, né? Umas pessoas sacaram que eu tenho sotaque de brasileiro, falaram, não, esse cara tem sotaque de brasileiro, claramente é um cara que está fingindo. Umas pessoas ficaram bravas comigo porque achou que eu estava tentando fazer alguma coisa meio ardilosa para sacanear as pessoas. Mas assim, a galera não tá sacando, quer dizer, de novo, assim, eu postei um vídeo como se eu fosse um gringo e a parada quase que viraliza de novo, sacou? E a parada quase que viraliza. Uma cacetada de conta no TikTok republicou meu vídeo. Eu fiquei pensando, caralho, o que eu tô fazendo aqui nesse canal do YouTube, cara? O que eu faço aqui quando eu falo pra vocês das coisas maravilhosas que eu encontro e que eu leio e que eu tento trazer uma leitura que aprofunda? Pra que eu faço isso, cara? Pra que eu faço isso? Se é só chegar um idiota falando inglês, falando, ai meu Deus, eu amei porque é muito bom, porque é muito legal, porque eu amei. E foda-se. E isso aí resolve toda a questão pra todo mundo e a pessoa ganha convite pra festival literário no Brasil. Quer dizer, né, eu fiquei brincando lá com meu amigo, com o Danilo, né, do canal Vostok, falei, caralho, por que eu não tô sendo ovacionado nos braços do povo russo ainda, de tanta literatura russa que eu já comentei aqui, cara, sabe? Por que a galera não tá me levando assim, olha ali, cara, tem um brasileiro que tem uma tatuagem do Gogol e lê Dostoiévski, Tolstói, sabe? Por que eu não tô ali, cara? Por que eu não tô na Rússia? Por que eu não tô nos Estados Unidos para começo de conversa, né? Sabe? Porque os outros países não têm essa relação que a gente tem de coitadinho. Sacou? As pessoas não têm isso. As pessoas sabem assim, cara, Dostoiévski, foda-se, todo mundo lê Dostoiévski. Machado de Assis também, cara. Machado de Assis é um autor dos mais comentados mundo afora aí, cara. Jorge Amado, Érico Veríssimo, Machado de Assis, essa galera tá aí no mundo, sacou? A gente cria escritor pro mundo, não é pro Brasil, né? É igual o filho. A gente joga essa galera pra fora. E a galera tem repercussão lá, sabe? Uma vez o Woody Allen fez lá uma lista dos 5 melhores livros, ele também colocou o Machado de Assis lá, sabe? Porque essas coisas, elas são boas, e elas são objetivamente boas, e não é possível que você precise ouvir isso em inglês para você acreditar, sabe? Essa parada é revoltante, para dizer o mínimo, e explicita um sintoma muito grave que a gente tem, de que a gente tem uma autoestima em frangalhos, né, cara? A nossa autoestima tá só o fio do barbante, que qualquer gente falando inglês aí, que leu algum livro que a gente publicou, então tá foda, então é maneiro, entendeu? E eu acho que a gente tem que começar a pensar um pouco melhor como é que a gente vai elencar essas hierarquias de circuitos de recepção baseado naquilo que é relevante ou não. Quer dizer, a opinião de um estrangeiro é mais relevante que a opinião do brasileiro, porque ele fura a bolha do Brasil, porque ele tem acesso a várias outras coisas e ainda assim prefere ler literatura brasileira. O que exatamente acontece, né? Existe uma série de elementos ali, de recepção, que as pessoas às vezes parecem ter uma escala de prioridades um pouco equivocada. Você pensa, por exemplo, assim, a gente tem um canal no YouTube, né? Livrada, canal no YouTube. O Livrada não é exatamente o canal mais popular do BookTube, mas é um canal bem popular. Tem aí, a gente está com 60 e quantos mil inscritos? 62? Enfim, 62 mil inscritos aí. Cada resenha que a gente lança uma resenha, cara, de um autor obscuro da Alemanha do século XVI. Ali a parada tem 2 mil visualizações. Por alguma razão, uma resenha em jornal impresso tem muito mais peso do que o que a gente faz. Não porque o jornal impresso tenha muito mais leitores, tenha muito mais audiência, mas porque está impresso, porque é uma mídia antiga e prestigiada e etc. Aí você pensa assim, por exemplo, imagina que eu publique um livro. E é claro que eu quero ver o meu livro sendo falado em tudo quanto é lugar, em revista, em jornal e etc. Mas eu quero principalmente que ele seja falado no YouTube. Porque aqui é que estão a galera leitora interessada, que vai comprar o livro, que vai conversar, que vai se organizar em clube de leitura para lê-lo e etc. Aí, sei lá, cara, sai uma resenha num jornal, bicentenário aí, feito por velhos virgens e etc.
lido por outros velhos igualmente virgens. E aí a parada sai ali e você acha o negócio muito mais impressionante, sendo que aquilo ali não representa nada, nem para o jornal, que está focado em outras coisas. O jornal tem uma função muito importante no caderno de cultura, ele ainda tem uma certa propensão à orientação de consumo, e uma vez até discuti isso com o Manuel da Costa Pinto num podcast da Carambaia, né, embora a minha participação tenha sido gravada previamente, né, e eu falei sobre isso, né, sobre como essas coisas elas servem, né, como uma certa orientação de consumo, e o Manuel falou que isso é um efeito mas não é a causa, não é a razão principal pela qual o negócio é feito. E eu acho que isso já foi verdade, mas eu acho que hoje em dia é isso mesmo. O efeito é a razão, sabe? Nesse tipo de jornalismo de cliques e de repercussão e etc, que faz com que a gringa do Machado e a lista do New York Times repercutam de modo avassalador aqui no Brasil, é sinal de que o efeito já é a razão, sabe? Desse tipo de escolha editorial ser feita. Aí eu comento essas coisas e aí, né, galera, né, achei engraçado que a Jéssica Cardim, né, que é uma amiga nossa que até organizou o livro de contos lá que eu participei, que é o Conselho das Letras, ela falou que esses meus comentários eles são quiet decolonial, né, que tem o quiet luxury, né, também é um termo em inglês, é tudo em inglês hoje em dia. Mas quer dizer assim, são comentários assim sutilmente decoloniais, mas é que, veja, eu nem sou a pessoa mais decolonial do mundo, né, eu nem tô assim tão preocupado em fazer isso, mas eu tô comentando isso porque parece que toda vez que você senta numa mesa de literária para discutir com autores e eles falam sobre o Brasil e sobre o cenário brasileiro na literatura e todo mundo fala a mesma coisa. Não, a gente precisa pensar numa forma própria de estabelecer a nossa cultura, a nossa filosofia, não sei o quê. E aí chega uma parada dessa e o discurso vai por água abaixo, né? Então assim, só queria deixar pontuado, a gente pode depois, baseado nos comentários de vocês, voltar a discutir sobre esse assunto, mas eu queria deixar publicado aqui no YouTube como forma também de marcar esse episódio, porque senão a gente também tende a sofrer dessa síndrome de memória curta e esquecer que essas coisas acontecem e já repercutir a próxima. Como na publicidade. Lembra uma época que a publicidade ficava enganando as pessoas, criando histórias que, no final das contas, eram peças publicitárias? Lembra? Perdi meu amor na balada, essas paradas assim, né? Se você não marca bem essas coisas, se essas coisas não são bem demarcadas, elas se repetem, você fica caindo em todas elas, e aí o publicitário fica enchendo o bolso de dinheiro e indo para Costa Amalfitano com uma ideia que já está sendo reciclada pela 20ª vez, a mesma coisa vai acontecer se a gente não falar disso, se a gente não repercutir e deixar marcado. Fala assim, cara, legal que vocês gostam da gringa do Machado, que legal que ela está na literatura brasileira, que legal. Agora sim, vamos lá, né? Tem gente fazendo isso aqui no Brasil, né? Uma parada muito mais direcionada, até porque a gente tem as nossas próprias referências, a gente tem a nossa própria formação cultural, e o fato do estrangeiro ler o livro e achar super legal e falar dele, cara, é um ponto muito positivo, mas ele não pode ser extrapolado a ponto de começar a validar toda a nossa existência cultural, cara, sabe? As pessoas começam... Cara, o livro do Machado de Assis entrou no top 1 lá da Amazon de vendas depois que essa mulher falou do Machado de Assis. Quer dizer, um livro que está aqui há 200 e tantos anos, a galera começou a comprar ele a rodo porque uma gringa falou. De novo, esse tipo de coisa que eu acho meio complicadinho de se trabalhar. Bom, é isso. Eu sei que esse vídeo vai ser interpretado de maneiras muito erradas. Estou preparado para elas, porque eu sempre conto com a má interpretação do público leigo que vai chegar aqui de paraquedas. Não vocês são meus assinantes que já me conhecem, inclusive conhecem o que eu discuto e o que eu falo aqui. Mas de qualquer forma, eu acho que era importante falar isso, tá? Então, fica só essa discussão de hoje. Diga aí o que vocês acharam dessa história toda, tá bom? Se inscreva no canal, dá um joia, ajuda a gente no Catarse, colabora lá com a gente pra gente continuar se mantendo independente, inclusive tendo opiniões independentes como essa, tá bom? Um abraço e tchau.
Represent M-I-A-M-I. Drive like a semi. Am I just another brother like a lover like am I? Think not, blink not, to drink. I don't need you drunk as a